Bom, vamos ao primeiro tema. O juiz Sérgio Moro decidiu manter em Curitiba o processo do sítio de Atibaia. Será mantido, segundo Moro, até que o julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente há 8 meses, né? Pelo menos esse recurso foi apresentado. Em despacho publicado hoje, o magistrado argumenta que houve precipitação, uma vez que o acórdão estabelecido pela segunda turma do Supremo sequer foi publicado. Precipitação tanto no pedido do Ministério Público para que ele permaneça com os casos, como no pedido dos advogados de Lula, para que envie, né, os autos para a Justiça de São Paulo. Moro disse ainda que avaliar a competência dele em ações penais em andamento. Segundo ele, não é algo automático e deve ser decidido por meio de um recurso chamado exceção de incompetência. O juiz lembra, por fim, que no caso do sítio de Atibaia, viu, Vera, a Odebrecht não é a única envolvida, né? Já que as obras tiveram participação também da OAS e do pecuarista José Carlos Bunlai. O que você achou dessa reação do juiz Sérgio Moro, Vera? Ele pôs a bola no chão e decidiu esperar, Patrick Santos. A gente fala muito aqui dos textos do juiz Sérgio Moro, que são sempre secos, concisos. Esse texto tem uma peculiaridade, que eu não sei se vocês perceberam, a quantidade de vezes em que ele repete a palavra respeitável. O respeitável acórdão da Colenda Corte, a respeitável manifestação da defesa, a respeitável manifestação do Ministério Público, me soou algo irônico, fugindo a esse padrão seco do Sérgio Moro, principalmente em relação ao voto do Toffoli e ao acórdão que ainda está por vir da decisão da segunda turma. A leitura da decisão do juiz Sérgio Moro, com todos esses respeitáveis soando ali, ecoando, soa como alguém que está ironizando o momento atual, porque passa a investigação, porque passa a Lava Jato. Ele tem ficado bastante quieto, não falou fora desses despachos desde que veio a decisão da segunda turma e está realmente observando o tabuleiro de xadrez. A gente sempre se refere aqui no 3 em 1 ao juiz Sérgio Moro como um enxadrista. E eu acho que é a melhor metáfora para realmente caracterizar a maneira como ele observa os passos e como ele se programa para os próximos. Então, ele agora disse o seguinte: vamos esperar, vamos analisar um pouco mais os próximos lances no tabuleiro. Ele pede para esperar o acórdão, que é algo que costuma demorar alguns dias, né, no Supremo. Enquanto isso, pode haver novidades. E pode haver uma novidade, que é essa da delação do Palocci, sobre a qual a gente vai falar mais adiante. Mas achei que o despacho dele está no tom certo, sem se exaltar, sem dar muita importância à decisão da segunda turma, lembrando, fazendo alguns heads importantes ali de que a Odebrecht não é a única prova existente nos autos, e lembrando que a decisão da segunda turma não faz uma menção específica ao processo do sítio de Atibaia, fala das provas da Odebrecht, da delação da Odebrecht como um todo. Então, vamos analisar, vamos aguardar e fazer como o Sérgio Moro e ficar aguardando os próximos passos do xadrez. Ô Andreasa, o que você achou da reação aí do Moro? Foi muito bem, Patrick Santos, inclusive por oposição à reação dos procuradores da Força Tarefa, que me pareceram novamente se exceder, subir o tom, no momento em que a melhor posição pode até ser a irônica, mas certamente não é a da conflagração. O Moro botou a bola no chão, a expressão da Vera é muito precisa, e disse uma obviedade. É preciso esperar a fixação textual, o acórdão do que foi decidido pela segunda turma, para que a gente tenha noção da extensão do que foi decidido, né? Então, a posição é correta. Qual é o problema do que já sabemos sem o acórdão? E é um problema com o qual o Moro vai se deparar, né? Era óbvio que ele não ia pegar os processos de Atibaia e do terreno do Instituto Lula e passar adiante. Não é do seu perfil, jamais faria isso. Mas o que se avizinha, nós falamos aqui ontem sobre isso, é que ao remeter os conteúdos das delações da Odebrecht relativos ao Lula para a Justiça de São Paulo, impõe à Justiça Federal de São Paulo que abra um inquérito, né? E aí a questão é a duplicidade
da investigação, né? É a duplicidade, o fato dos mesmos fatos embasarem dois processos, duas ações. Isso a lei brasileira, aliás, com razão, é bom que seja assim, não autoriza. E aí? Onde é que vai ficar? Essa questão é que se imporá em breve, que pode fazer com que o juiz Moro perca a competência sobre esses processos. A ver. Marcelo Madureira. Foi um movimento em resposta à profunda agressividade do movimento, digamos assim, dos confederados. Eu estou fazendo aqui uma analogia. O Brasil está vivendo uma espécie de guerra da secessão americana. Como os americanos tiveram em 1875, né? A gente está vivendo isso, só que é uma guerra, felizmente, ela é em sangue, né? Não existe a violência explícita. Mas o que a gente vê é um Brasil velho contra um Brasil novo, né? Não consigo identificar ainda muito bem o novo no Brasil. São alguns jovens juristas, alguns novos empresariados, uma juventude mais liberal. A minha ainda é meio fog isso, né? Ainda não consigo ver com muita clareza. Eu consigo ver a clareza os confederados, né? Em contraposição aos Yankees. Os confederados é esse Brasil antigo, né? Do Zé Sarney, do Romero Jucá, do Aécio Neves, esses no executivo, no legislativo, mas que no judiciário se identifica fácil. Gilmar Mendes, né? Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski. Existe essa luta intestina no Brasil, que é uma luta de morte. Não vai sobrar vivo, vai determinar, né, os destinos dessa nação. E eu vou falar sobre isso mais aprofundadamente ao longo dos próximos tempos, sem dúvida nenhuma. Mas isso é só uma pequena entradinha. Essa resposta dos Yankees, né, vamos chamar o lado do juiz Sérgio Moro dos Yankees, o lado modernizante do Brasil, comprometido com um capitalismo liberal e tal. Pessoas que estudaram nos Estados Unidos, que têm uma visão de direito mais anglo-saxã, né? E daqui a pouco o pessoal vai achar que você está dando margem àquela teoria da conspiração, que ele é um enviado da CIA. Da CIA, é verdade. Da CIA, da KGB, do Mossad. Eu sou do Mossad, podem também botar aí. Enfim, que é um cara que é o pessoal, mas é uma força modernizante, que tem essa visão do direito mais anglo-saxã e tem, digamos assim, uma estrutura ética, para ser bastante educado, muito mais reforçada do que os confederados. Então foi uma resposta, como a Vera observou muito bem na forma, elegante, educada, mas profundamente irônica. Fala, meu direito germano, meu germano jurisconsulto, meu germânico jurisconsulto, garantista. Eu certamente não sou um confederado, segundo essa sua definição. Mas eu gostei desse mapa que você criou, dessa transposição da Guerra de Secessão para o Brasil. Eu gostei dessa imagem, porque por outro lado, ela me leva a um desfecho trágico, né? Nós temos aqui, portanto, a nossa Guerra de Secessão, Yankees e confederados, numa luta intestina, como você a chama, de morte. No final das contas, todos morrerão e o Brasil não virará os Estados Unidos. Esse é que é o problema. Tem um artigo muito bom hoje com relação a isso eu concordo. Do William Vac no Estadão, falando isso, do Brasil, país cujo futuro nunca chega, né? Vera, ainda sobre esse assunto, acaba de receber, o Bob me manda uma nota aqui, ó, em relação ao despacho de hoje do juiz Sérgio Moro, a defesa esclarece que, a rigor, essas decisões mostram que o juiz de primeiro grau pretende abrir um incidente processual para decidir se o Supremo agiu corretamente, o que é incompatível com a hierarquia judiciária. Assina Cristiano Zanin Martins. Não dá para depreender isso nem com muita má vontade do despacho do juiz Sérgio Moro. Ele fala dos limites da decisão, que a decisão não discutiu sobre
enfim, a jurisprudência... não é jurisprudência, qual que é a palavra, gente? Me ajuda. Jurisdição. Jurisdição, essa mesmo. Jurisdição de Curitiba decidiu que as provas obtidas na delação da Odebrecht não podem estar lá, mas não se manifestou sobre o juiz natural da causa. E é verdade, o Toffoli fala isso no voto guia, que é o voto divergente, que virou o voto guia depois porque foi o da maioria. Ele diz que não é o caso de se discutir agora, porque ainda é muito prematuro a coisa do juiz natural. Eu disse ontem aqui, ele deixa lá uma brecha, mas ele não manda os processos para São Paulo de jeito nenhum. É a interpretação da defesa, não tem isso lá. Ô, Andreasa, o que você achou aí da nota do Zanin? Patrick, pois é, o que fica claro aí é a intenção, e eu lamento dizer que me parece bem sucedida, a ser bem sucedida, de que aberta essa vereda pelo voto guia divergente do Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, em seu pleno, cedo ou tarde, terá de discutir a competência do juiz Sérgio Moro como juiz natural desses processos. É o que a defesa está pleiteando há muito tempo e é tese reforçada pela decisão da segunda turma. É isso que está na ordem do dia e é isso que está expresso nessa manifestação do Zanin. Quer dizer, é uma coisa de alimentação permanente. A tese de defesa é antiga, já foi refutada, inclusive pela segunda turma. Houve essa mudança agora que alimenta a tese. E agora a defesa cresce alimentada pela tese, vão se alimentando até o momento em que isso chegará, inevitavelmente, sinto muito, ao plenário do Supremo. Talvez até para que acabe. Né? Considerando os grupos, a maioria que se formou, a maioria Yankee, segundo a definição do Madureira, talvez venha para resolver esse problema. Mas a insegurança jurídica até lá está dada. O dia em que Fachin, Rosa Weber e Barroso foram chamados de Yankees, hein? É verdade. Tá tudo virado. Tá tudo virado. Fala aí, Madu. Não, quando eu falo os Yankees, não são maioria não, Andreasa. Infelizmente, na minha opinião, os Yankees são minoria. Se você examinar a história do Brasil, que você conhece bem, as forças do atraso sempre vencem. As forças do atraso, ao longo da história brasileira, sempre são vitoriosas, são bem organizadas, são bem estruturadas, diga-se a favor delas. Isso é irrefutável. Mas eu digo isso porque eu venho conversando com as pessoas do povão, né, que eu falei ontem, brasileiro, depois de técnico de futebol, virou economista e agora virou jurisconsulto, né? Para mim, Marcelo Madureira, até ontem, despacho, para mim, eu só conhecia despacho de macumba. Agora, mas eu tenho que dar opinião em despacho. Tem uma coisa importante que é essa questão das maiorias móveis ali no Supremo, né? E agora, se isso for realmente a plenário, eu acho que a tendência é formar uma maioria que, pelo que o Madureira está definindo como Yankee, porque a Rosa Weber e o Celso de Mello vão fechar com a turma que vai querer manter o processo no juiz Sérgio Moro. E eu acho que o próprio Supremo não vai querer pagar para ver uma coisa como essa, Patrick, porque aí vai ser o Supremo deixando chegar até ele a discussão sobre se o Moro é ou não herói ou é vilão. Não acredito que a Suprema Corte vá cair numa cilada dessa. É uma cilada imposta pela defesa do Lula, isso. O Moro, se você for ver, está no time deles, é o time dos juízes. Não estou dizendo que pensam, mas a justiça é algo uno no Brasil. Ela começa na primeira instância e segue nas suas instâncias superiores. O Supremo é aquela entidade que tem de unificar os procedimentos, os entendimentos, etc, etc. Já pensou a situação dos 11 ministros do Supremo tendo de decidir tirar o Moro da Lava Jato? Não. Em outras palavras, é disso que se trata. E ele, no despacho, fala dessa coisa de ser ou não pertinente a investigação do Lula estar em Curitiba. Ele diz, logo no começo, alega o Ministério Público Federal que o ex-presidente Lula teria participado conscientemente do esquema criminoso que
e vitimou a Petrobras, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para o recebimento de vantagem indevida. E é disso realmente que se trata. Renato Duque, vamos lembrar, falou, Lula sabia, o Nestor Cerveró delatou, disse que o Lula sabia. Então, o esquema descrito na Lava Jato de pilhagem da Petrobras tem sim elementos que ligam o Lula e o fato de que ele sabia e participou conscientemente do esquema, tá dito isso lá. E quem afirma também que Lula sabia, a gente vai falar... Oi, Andreasa, eu ia entrar na delação do Palocci, mas claro, conclua. Antes disso, só por favor, porque nessa história tem uma coisa que me incomoda, e nós não falamos sobre isso aqui, que é o seguinte, uma certa ideia também de que não há justiça se não conduzida pelo Sérgio Moro. Fica subentendido, em muitos lugares, a ideia de que não há outros juízes na primeira instância capazes de tratar desse problema. Então, uma solução hipotética que seria altamente educadora para o Brasil, supondo, infelizmente, porque nós concordamos aqui que não é o caso, mas supondo que os processos fossem tirados do Sérgio Moro, por exemplo, de Atibaia, e remetido por um juiz de São Paulo, e que esse juiz se comportasse com a correção e o brilho do Sérgio Moro, e condenasse se fosse o caso de condenar. Não foi dessa maneira que nós... Não foi dessa maneira que nós conhecemos o Marcelo Bretas? Não, Andreasa, foi mas num nesse desdobramento caso, da Lava Jato. Desculpa, nesse caso não tem nada a ver. Não, Vera, mas porque voltar para estaca zero um processo que já está em fase terminativa. Ô, Vera, não é, isso não é verdade. Não volta para estaca zero o processo. Claro não que voltaria para estaca zero. Não volta, Vera. Não volta. Madu, não volta, processualmente não volta. Olha aqui, gente, eu estou criando um cenário especulativo, mas isso é fato. Se houvesse o deslocamento do processo, tudo que foi apurado passa, a justiça não se zera assim. Passa, mas os ritos mudam, né? Ou você acha que todos os lugares têm o mesmo rito de Curitiba, com o juiz unicamente designado para uma causa? E que está desde o começo. O ponto que eu estou dizendo é o seguinte, que me parece ser um ponto muito claro. Nós estamos de acordo que não tem que sair. Eu acho que não tem que sair do Sérgio Moro nesse caso, está claro. Só estou dizendo que ele não é o único juiz capaz no Brasil. E que se isso acontecesse, caindo na mão de um outro juiz, nós poderíamos ter uma boa surpresa. Provavelmente teríamos. Foi assim que nós conhecemos o Marcelo Bretas, num desdobramento da Lava Jato. Mas acho que ninguém está precisando de juiz, revelação ou de surpresa nesse momento. A gente precisa que os casos sejam concluídos. Esses casos andam há 3, 4 anos. Não tem sentido mudar isso agora. E serão concluídos. Eu só quero deixar claro o ponto que eu estou levantando aqui, que parece fazer sentido. Não é só o juiz Sérgio Moro, o juiz de primeira instância competente no Brasil. É apenas esse ponto, porque fica parecendo também que é o fim do mundo. E não é. Não será, porque não acontecerá, mas existem outros excelentes juízes no Brasil, gente. É apenas esse ponto, porque senão a gente reduz o nosso sistema judicial à 13ª vara de Curitiba. Fala, Madu. Andreasa, o que não falta é processo de corrupção de político no Brasil. Não é por isso que vai faltar. O processo é o que mais tem para qualquer instância. O negócio é, como a Vera falou, tem que ser julgado, tem que andar. O próprio Mensalão levou 10 anos para chegar no seu final, que não foi um final ideal, né? Um final exemplar, tanto que o Petrolão deram prosseguimento ao Petrolão e é onde nós estamos hoje. Não, você tem que ser, como é que fala, mais expedito. O Brasil, a sociedade brasileira, tem que ver conclusão de inquérito, tem que ver a justiça agindo, né, e acabando com essas coisas, com esse empurramento com a barriga da história, e o país não chega a lugar nenhum. Eu acho o seguinte, é lógico que o juiz... Mas você entendeu meu ponto, né? Eu entendi, mas eu não concordo com o seu ponto, porque é o seguinte, essa história de que o juiz Sérgio Moro não é o único juiz do Brasil tem sido muito dita e repetida pela defesa do Lula, pelo ministro Gilmar, mas não é disso que se trata, porque o que se decidiu desde o início é que Curitiba é o juízo sede da Operação Lava Jato.
O que se está querendo é descaracterizar o que a gente conhece como Operação Lava Jato, porque as eleições estão chegando e esta narrativa que mostra o desmando na Petrobras, tudo que foi feito ali nos governos Lula e Dilma para beneficiar um partido político e que está muito bem demonstrado em provas nestes autos, é tudo que uma parte da política não quer, porque arrastou de cambulhada o PT, o PMDB, o PP e todos os seus satélites. Então, essa narrativa de que o juiz Sérgio Moro não é o único, visa tirar uma força que é muito grande da Lava Jato como uma conquista, uma coisa que foi apropriada pelo povo brasileiro de uma maneira muito forte. É óbvio que ele não é o único juiz. E o Eletrolão saiu de Curitiba logo no momento 1, no dia 1, o Teori Zavascki tirou de lá. E foi para o Marcelo Bretas e foi para outros juízes e nós aqui concordamos com isso, porque não era exatamente correlato. Agora, eu acho que a gente repetir uma coisa que é óbvio que é verdade, que o juiz Sérgio Moro não é o único que existe no Brasil, neste momento, atende a uma certa narrativa que está sendo construída, que o Gilmar Mendes, por exemplo, falou no plenário. Não. O Moro não é o juiz universal do Brasil, não passa tudo pela mão do Moro. Mas, Vera, só um minutinho, pelo menos, Madu. não estou atendendo a narrativa. Vai lá. Eu não estou atendendo a narrativa nenhuma. Para que fique claro. É que é óbvio mim, que ele não é o único. Estamos de acordo. O juiz Sérgio Moro não é o juiz natural da Lava Jato. Ele é o juiz natural do Petrolão. Tem outros juízes da Lava Jato, inclusive o Marcelo Bretas, o Valdisney de Souza em Brasília. Isso precisa ficar muito claro. E, pelo amor de Deus, a minha posição aqui é a seguinte, nós estamos falando disso claramente. Identificamos um problema, a tentativa de tirar esses processos do Moro não faz sentido, os processos têm que continuar com ele. Esta é a minha opinião. A minha opinião também é a seguinte: se por um acaso que não acontecerá, esses processos saírem dele, não será o fim do mundo. E que bom que não será, porque existem outros juízes capazes de darem solução expedita a esses processos. Também existem. E que bom que existem. Porque daqui a pouco a gente fica, e vou insistir nessa tese, como se só houvesse o Moro no mundo. Não é verdade. Esse é o meu único ponto aqui. Fala, Madu. Eu vou lembrar aqui o que o André Lara Rezende criou até um termo interessante, eu acho que já existe, ele traduzido em inglês, que é patrimônio cívico. As sociedades avançadas têm um elevado grau de patrimônio cívico, ou seja, existe um consenso da sociedade no ato de se confiar no outro, apesar de desconhecê-lo, né? Isso é que faz as sociedades avançarem. Para isso, você precisa ter o que se chama de reserva moral. As grandes sociedades também têm as suas reservas morais, desde as mais antigas, né? O Conselho dos Anciãos, né? Os velhos sábios, os pajés e tal. O Brasil, né? Por uma questão óbvia que me escuso de explicar, não tem reserva moral nenhuma. Aí é que aparece a figura do Sérgio Moro hoje, que é o esteio, é a reserva moral do Brasil única. Calma. E tem que lidar com isso, quer se queira, quer não queira. É verdade, Vera. Eu sei, mas esse é um dado da realidade. Se você hoje tirar o Sérgio Moro do processo da Lava Jato, aí que eu vou apude Marco Aurélio Melo dizer, eu não sei o que vai acontecer nas ruas desse país. Essa é uma verdade. Entendeu? Essa calma, tem razão, calma, com andor que o santo é de barro. Mas essa é a verdade. O Brasil, o patrimônio cívico brasileiro hoje é abaixo de zero. Né? Isso é grave. Como eu falei ontem, o Brasil, agora o judiciário, antes era o executivo com a dona Dilma Rousseff. Agora é o judiciário que está passeando à beira do abismo. Está brincando de suicida. Isso é grave. Segurança. Isso é sério. Segurança jurídica. Eu acho que o problema não é de... Eu discordo um pouquinho dessa coisa das reservas morais. Acho que reservas morais a gente já viu muitas caírem aí por amorais e imorais. Não, mas... Doutor Sobral Pinto, temos vários exemplos na história do Brasil. Eu sou meio contra a busca de ídolos e mitos, mas tudo bem, é mais uma... Não são ídolos, não são mitos. Reserva moral é outra coisa, Vera. O próprio doutor
Soval Pinto, se falava, ele tinha um amante, que ele fugiu. Tem a biografia dele, é cheia, digamos, de falhas, digamos assim, de comportamento, mas era uma reserva moral do Brasil, né, ao seu Amoroso Lima. São tantos, Tá cheio de reserva moral com auxílio moradia aí no Brasil. O que eu acho é que a gente tem que seguir... Hoje não tem. A gente tem que seguir os ritos, gente. O juízo é em Curitiba desde sempre desses processos. Não dá pra gente aceitar. É o juiz natural e puxadinho. prevento, sem dúvida nenhuma, Vera. Sem dúvida nenhuma, estamos de acordo, não podemos aceitar o puxadinho. Mas que o tema que eu levantei aqui precisa ser discutido sem melindre, precisa.